não cumprimentei ainda. Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Atos, capítulo 14. A exposição será dos versículos 22 a 28, mas para que tenhamos o contexto, eu vou ler o versículo 21. Então, acompanhe a leitura da palavra. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra, e dela temos a expectativa de extrairmos verdades para os nossos corações, que transformem o nosso viver, e assim a nossa vida glorifique a Ti mais e mais. Temos que compreender a Tua vontade soberana para nós, e temos isso, Senhor, é um privilégio. Nós rogamos a Ti, então, essa direção. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Crianças, vocês vão... De manhã não teve desenho, né? Eu não estava aqui, mas eu soube. Muito bem, parabéns. Ficaram sem fazer desenho e ouvindo o pastor Mateus. Parabéns. Mas agora de noite tem. Agora de noite tem. Não vai escapar, não. Não vamos acostumar com essa mamata, hein? Mas vocês vão fazer o quê hoje? Vocês vão fazer várias igrejas, umas mais perto, outras mais longe, e entre essas igrejas, bastante pessoas indo de uma igreja para a outra, porque nós vamos ver hoje, crianças, justamente sobre a continuidade do crescimento da Igreja de Cristo e alguns detalhes a mais. Então, crianças, muitas igrejas, muita gente, quero ver depois esses desenhos, ok? Mas imagine, meus irmãos, uma família que fez uma viagem em férias, bastante esperada, na qual quase tudo deu errado. Imagine essa cena, um voo alterado, bateram o carro alugado, encontraram um hotel inferior ao que eles tinham visto nas fotos, nos sites, não é? Choveu durante todo o período das férias, aquela situação que aparentemente é uma catástrofe, não é mesmo? Só que essa mesma família, depois de voltarem para casa, e depois de passado já muito tempo até, eles continuam comentando que aquela foi uma das viagens mais legais de todas aqueles que eles fizeram até então. Como? Por que uma viagem que aparentemente dá tudo errado foi boa assim? Porque aquela viagem eles fizeram com uma missão. Eles saíram com a missão de se divertir e descansar, independente de qualquer dificuldade que eles tivessem. E isso é assim curioso, não é? Porque eles estabeleceram isso como uma missão. Eles queriam se divertir, foram para lá para isso, experimentaram dificuldades, mas quando voltaram, o relato era muito bom, porque o relato era das coisas agradáveis, das coisas legais que eles experimentaram nas férias. Eu pensei sobre isso para tentar nos ajudar sobre o texto de hoje. Porque, vejam, meus irmãos, enquanto Paulo e Barnabé seguiam com a missão de pregar aos gentios, eles estão indo pregando aos gentios,
o número de convertidos está crescendo bastante. Lucas já não conta mais nem o número de convertidos, não é? Porém, também está crescendo a perseguição contra eles. Curiosamente, não é? A ponto do apóstolo Paulo ter sido apedrejado e considerado morto, jogado para fora de uma cidade. Esse é o apóstolo Paulo, já experimentando esse tipo de dificuldade. Ocorre que essa perseguição não impedia o avanço da obra missionária. Ao contrário, eles estavam usando essas perseguições tanto para animar e consolidar, animar a fé do povo, consolidar as igrejas, quanto para animar a fé da igreja mãe. Nós vamos ver isso em dois aspectos. Nós vamos ver que a obra missionária avança em meio à perseguição, esse é o tema geral, e nós vamos ver a obra avançando lá no campo missionário e o efeito disso lá na igreja mãe. Pois bem, versículos 22 e 23, Paulo e Barnabé estão voltando rumo à Antioquia da Síria, que essa é considerada a primeira viagem missionária deles. Eles estão, então, voltando, agora reparem nesse detalhe, eles estão voltando pelos lugares nos quais eles foram perseguidos. Eles poderiam ter pego uma outra rota para voltar para casa, eles poderiam ter seguido outros caminhos, poderiam até ir para Tarso, que era a cidade de Paulo, mas eles voltam pelo mesmo caminho. E, independentemente de uma possível hostilidade contra eles, eles realizaram, naquelas cidades por onde eles passaram, e agora eles estão voltando, eles realizaram o acompanhamento necessário junto àquelas novas comunidades. Novas igrejas estão surgindo e eles estão, então, passando por elas novamente para fortalecer a fé e consolidar as igrejas. Vejam, esses dois pontos ou subpontos que eu quero destacar para vocês. Em primeiro lugar, nós não sabemos por que exatamente, talvez as igrejas dessas cidades mencionadas já estivessem sabendo da perseguição, do tipo de perseguição, talvez eles já tenham sabido que Paulo quase morreu, independente do que eles tenham em mente, é gente recém-convertida, ainda que fossem, dentre eles tivessem judeus que conhecessem a palavra, mas em Cristo são relativamente novos. E, convenhamos, meus irmãos, notícia de perseguição não é tão boa assim, não é verdade? Já pensou, você falou, vem para a redenção, torne-se membro aqui, porque aqui é a pancadaria certa. É o tipo de notícia, não é um bom convite, digamos assim, não é? Mas, de uma forma ou de outra, Paulo e Barnabé estão voltando pelas igrejas, e essa é uma estratégia de Paulo. Paulo vai ir e voltar pelas mesmas igrejas algumas vezes, mas agora eles estão passando ali para dar ânimo e força, porque a igreja, meus irmãos, ela é fortalecida, ela é animada com a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho sempre vem acompanhada de ânimo e força. Agora, animar as pessoas, ajudá-las a entender a fé, ajudá-las a ter uma fé mais fortalecida, inclui reconhecer que existe perseguição, que perseguição faz parte da vida cristã. É um pouco, talvez, acho que coach não gostaria muito desse tipo de notícia, de falar, veja, Marcelão, eu quero te animar nessa noite, você vai ser perseguido, meu irmão. Não, digamos que não é muito agradável aos dias de hoje, mas era exatamente isso que estava acontecendo. Porque, veja, isso é parte da vida cristã. Daí a necessidade do discipulado, da necessidade do ensino, que fortalece, que encoraja. Paulo, por exemplo, vai falar desse assunto lá em 2 Timóteo, que foi o texto que nós lemos. Paulo vai dizer, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Paulo está ensinando a igreja, animando a igreja e falando, é isso aí, com Jesus vem perseguição também.
Um comentarista chamado Werner Burr, ele comenta que uma vida cristã não é um passeio edificante sobre caminhos de rosas, mas uma perigosa jornada por terra hostil. A mensagem do Evangelho, sim, é maravilhosa, ela é animadora, ela é salvífica, mas ela não esconde a verdade de que aqueles que seguem a Cristo passam por perseguição. E Paulo está dizendo isso para aquele povo. Olha, está vendo aqui, estou todo ainda um pouquinho roxinho, né? Esses roxos aqui é porque eu apanhei, mas apanhei por conta de Cristo. Então, vamos lá, povo. Essa é a mensagem ali que ele está dando. Mas ele não fica só na mensagem. Veja, igrejas estão sendo estabelecidas. E não só a mensagem faz efeito ali, ou é necessário ali, mas também é necessário consolidar a igreja, estabelecer essas igrejas em plantação. E como eles fazem isso? Com a eleição de anciãos, com a eleição de presbíteros. Paulo e Barnabé, agora voltando, já escolhem homens entre os homens da comunidade, e a ideia aqui do grego é de aclamação, de levantar a mão. Então, houve uma eleição dentre os homens daquela comunidade para o governo, supervisão, pastoreio do rebanho. Veja, o Novo Testamento, as cartas paulinas e Pedro, enfim, eles usam os termos pastor, bispo e presbítero como sinônimos. Presbítero é uma condição, é uma pessoa, é um ancião, é aquele que já está ali com mais bagagem de vida, que já tem experiência, que já tem mais maturidade na fé, ou bispo, que significa supervisor. Então, supervisor é a atribuição, ancião é a condição da pessoa, mas ele também é pastor, alguém que cuida do rebanho, que direciona o rebanho. Mas um detalhe que eu queria chamar a atenção aqui, meus irmãos, é que Paulo está lá no campo missionário, e eu estou usando uma linguagem moderna. Essa linguagem não é a linguagem bíblica dali, mas nós a conhecemos hoje. Paulo está estabelecendo líderes autóctones, que significa o quê? Líderes nativos. Paulo e Barnabé estão ensinando a igreja a escolher líderes delas mesmas. É do meio do povo de Deus que surge a liderança que cuida do povo de Deus. Não é trazendo gente de fora. Vamos procurar aqui no LinkedIn. Abre o LinkedIn, procura aí, vamos procurar por presbíteros. Procure perfil de presbíteros que queremos melhores para a nossa igreja. Não, é do meio do povo de Deus. A igreja local elege os seus presbíteros. Mas não faz isso de qualquer jeito. O texto diz que eles fizeram isso se valendo do jejum e da oração. É claro, a igreja do Senhor, para estabelecer a igreja do Senhor, nós precisamos da direção do Senhor. Então, plantar igreja significa estar em constante oração, e eles já estão aprendendo isso. Essa não é a igreja mãe, essa aqui são as igrejas que estão distantes, que estão sendo plantadas por Paulo e Barnabé. E eles já estão aprendendo que a vida da igreja se baseia, inclusive, em jejum e oração. Quando Paulo e Barnabé foram escolhidos entre aqueles homens para o envio, Atos 13, eles também foram escolhidos por meio de jejum ou baseados em jejum e oração. E uma vez, então, estabelecido isso, o texto diz que eles foram colocados sob os cuidados do Senhor, aqueles que haviam crido. Esse texto, curiosamente, esse texto é um pouco difícil de interpretar, porque nós não sabemos aqui se Lucas está se referindo aos presbíteros eleitos ou toda a igreja. Não dá mesmo, pelo grego, não dá para
uma clareza. Me parece que Paulo e Barnabé estão fazendo o seguinte: uma vez estabelecidos os líderes, nós não podemos ficar, gente, não adianta querer segurar, nós precisamos ir embora, mas vocês estão entregues nas mãos do Senhor. O dono da igreja cuida de vocês e sigam com eles. Então veja, em meio à perseguição, Paulo e Barnabé estão animando o povo, mas não deixando o povo sozinho. Eles estabeleceram líderes para isso. Me parece que nós poderíamos dizer que Paulo e Barnabé estavam transformando limões em excelentes limonadas, porque eles estavam passando por grande dificuldade, mas eles estão firmando a fé e firmando a igreja do Senhor, lá no campo distante. Provavelmente não é possível precisar, mas talvez Paulo e Barnabé, essa viagem missionária inteira entre ir e voltar, foi entre 1 a 2 anos, mais ou menos isso. Então agora, eles estão nesse momento da história. Mas, meus irmãos, talvez a gente olhe para isso e fale assim: uau, que história, hein? Vida difícil, hein? De apóstolo, hein? Vida difícil ali naquela época. Mas deixa eu te contar um detalhe. Essa é a nossa vida. As perseguições por conta da fé em Jesus continuam acontecendo. Por exemplo, a zombaria na família ou na escola porque você se converteu. Eu não sei se você tem essa experiência, né, de ser o único da família que é convertido. E aí nas festas de Natal, olha lá o crente chato. Na escola, não é? Por exemplo, a segregação no trabalho ou na faculdade. Eu tive algumas dessas experiências, né? Eu vinha da minha velha vida louca, líder do diretório acadêmico, promotor das festas, primeiro semestre, férias. Nas férias o Senhor me alcança, volto crente. O pessoal, vamos fazer festa? Não, não é assim. Não é assim que a coisa funciona, meus caros colegas de diretório acadêmico. Oi? Cadê o piso, gente? Obviamente me tiraram, né? Mas vejam, meus irmãos, acontece. Isso é assim. Outra, por exemplo, violência física, até mesmo martírio, até mesmo morte. Governos tiranos têm matado cristãos, simplesmente porque eles defendem o nome de Cristo. A gente tem visto isso nos noticiários. Aliás, acesse lá o site do Portas Abertas, é uma missão. Você vai descobrir os países que mais perseguem cristãos e matam mesmo, literalmente. Isso continua acontecendo. Aí você falou: mas eu vim hoje à noite para ouvir isso, gente. Mas deixa eu continuar te contando. Meus irmãos, as perseguições que vêm porque estamos seguindo, honrando, mantendo, anunciando o nome de Cristo, são provas, são evidência que nós estamos no caminho certo. Se você está sendo perseguido, você é um bem-aventurado pelo nome de Cristo. Se você literalmente, por conta do nome de Cristo, está sofrendo consequências negativas, parabéns, você está no caminho certo, porque o contrário é que é estranho. Se você é cristão e diz que anuncia Cristo em todas as áreas, em todos os lugares, e ninguém está se incomodando com você, é porque você não está fazendo alguma coisa certa. Ou você não está anunciando o Evangelho corretamente, ou você não está vivendo o Evangelho de forma que agrada o Senhor. Porque quando anunciamos o nome de Cristo, as perseguições vêm. Então, se você está experimentando isso, eu quero te dar uma boa notícia. Você está no caminho certo. Agora, como que a gente lida com isso? Pelo menos 2 antídotos, digamos assim, para isso. Primeiro é conhecer a verdade, essa verdade conforta, essa verdade anima. E qual é a verdade? O Senhor não omitiu a verdade, aliás, Ele é a verdade. O Senhor não escondeu que neste mundo nós passamos por dificuldades.
Ele não escondeu que por conta do nome dele nós vamos ser perseguidos, mas ele também disse que ele conquistou a vitória. E nele, então, nós podemos seguir anunciando o nome dele, participando da expansão do reino de Deus. E ele não só garantiu a vitória, como ele garante que ele está constantemente presente conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, se você está sendo perseguido, você está junto com Cristo, porque é o nome dele que está sendo ofendido, e ele é o maior interessado nisso. Agora, o Senhor Jesus, meus irmãos, sabe muito bem o que é ser perseguido. A perseguição que ele experimentou o levou para a morte e morte de cruz. Ele sabe o que é ser perseguido. E veja, isso fazia parte da missão de glorificar ao Pai e missão de nos salvar. Por isso é que ele diz então para nós: tome a sua cruz e segue-me. Essa é a obra do Evangelho, é seguir o Senhor carregando a sua cruz. Vai ter dificuldade? Sim, você não pode ser enganado. O Evangelho, ele precisa ser contado na sua integridade, na sua inteireza. E eu citei ainda há pouco essa palavra e vou usá-la novamente. Esse Evangelho coach é um evangelho mentiroso. Esse evangelho de vitórias pessoais, vitórias sociais. É claro que a gente pode ter vitória social, claro, tudo bem, beleza, isso é ótimo, quem não quer? Né? Até eu que sou mais bobo. Mas não é isso que o evangelho veio prometer para a gente. Ele veio prometer que nós estamos com Cristo, independente de qualquer situação. Agora, ao mesmo tempo, nós não temos só a palavra do Senhor, o que já é maravilhoso para nós, mas nós temos o pastoreio de Cristo que se dá por meio de homens eleitos pela igreja. Esse é um assunto também que tem incomodado muita gente. Mas, meus irmãos, eu não estou nem aí. Eu me interesso o que a palavra de Deus diz, e o que eu olho para a palavra de Deus é que as igrejas foram sendo estabelecidas e homens, e eu não estou falando de humanidade, eu estou falando do homem, o contrário de mulher, eram e continuam sendo eleitos, e eles surgem do meio da própria igreja. Por isso a igreja precisa ser um celeiro de homens de verdade, conforme foi falado aqui no encontro de homens, um celeiro de homens maduros, um celeiro de homens que estão aptos à igreja dizer: eu quero que ele me represente, eu quero ser cuidado por fulano, beltrano e ciclano. Então, se você é membro aqui da Redenção Homem, você deveria, no mínimo, ter essa perspectiva, porque ainda que você não venha a ser um presbítero, mas você é o presbítero da sua casa. Ainda que você não venha a ser pastor, você é o pastor da sua casa. Então, a igreja tem que ser um celeiro de homens, e é do meio dela que a igreja identifica homens para cuidar do rebanho. Homens que se responsabilizam pelo cuidado do povo, na dependência do Espírito Santo, é claro. É claro que esses homens sabem que o Espírito Santo é aquele que habita, que aviva, que anima, que ilumina a igreja, que conforta, que consola. Então não dá para servir o povo de Deus sem a ação do Espírito Santo de Deus. Por isso, oração, jejum para escolher esses homens. Homens que pastoreiam segundo o modelo sacrificial de Jesus, que significa o quê? Dar a vida pelas ovelhas. Sim, é dar a vida pelas ovelhas, não de forma salvífica, porque isso é o Senhor que faz, mas a liderança da igreja é sacrificial, sim. É só olhar para o meu pastor, porque eu já tenho idade, não funciona olhar para mim, mas olha para o meu pastor Mateus e veja os cabelos brancos dele. É assim, sim, e é um privilégio servir o Senhor. Mas nós temos que lembrar que esse é um processo estabelecido pelo Senhor. Não tem outro jeito. Eu não posso escolher pelo LinkedIn as pessoas que mais me interessam para cuidar da igreja. E não basta isso, meus irmãos.
precisam ser homens que trabalhem, que atuem em colegiado, onde a sabedoria da multidão dos conselheiros é estabelecida, porque na igreja de Cristo, na igreja do Senhor, só tem um dono, e esse dono é Jesus Cristo. Não tem pastor dono de igreja. Eu sei, se você olhar por aí fora, talvez você ache isso, mas isso não é de Deus. A igreja é do Senhor, e a liderança da igreja serve a esse Senhor, e por isso ela serve em colegiado, para que nenhum se sobressaia ao outro, e para que nenhum tropece em pecado ou qualquer outra dificuldade, para que juntos esse colegiado cuide da igreja do Senhor. Não é à toa, meus irmãos, que o Senhor Jesus começa a plantar a igreja dele com um conselho apostólico. O Senhor escolhe 12 homens, e esses homens vão juntos começar a plantação da igreja do Senhor por todo o canto. E é esse modelo que o apóstolo Paulo e Barnabé estão seguindo. E eu quero fazer um parênteses aqui intencional. Nós, presbiterianos, ainda hoje, continuamos seguindo piamente este modelo. Piamente. Palavra de Deus e pastoreio. Palavra de Deus e cuidado do povo de Deus. Cuidado esse feito por meio de homens escolhidos dentro da igreja pelo próprio povo. Não é auto-intitulação, não é auto-ordenação. Vou para a frente da igreja, me ajoelho, imponho a mão sobre mim mesmo e me instalo apóstolo desta igreja. Não. O modelo é a igreja escolhendo dentro de si mesma homens que a pastoreiem. Eu não estou, mais uma vez, nem aí se a cultura diz algo contrário e se tem igreja não praticando isso. Porque eu olho para a palavra de Deus e vejo Paulo estabelecendo as igrejas dessa forma. Mas isso está acontecendo e eles continuam voltando, continuam pregando o evangelho, porque agora eles vão para a igreja mãe. Veja, versículos 24 e 28. Eles chegam então na igreja mãe. Eles chegam ali, Paulo e Barnabé animam a igreja mãe com um relatório da missão que eles receberam ali mesmo. Versículo 26 diz isso, e se você voltar um pouquinho, Atos 13, de 1 a 3, é o começo dessa missão. Atos 13, de 1 a 3, é Antioquia, escolhendo eles dois, debaixo de oração e jejum, e os enviam para pregar o evangelho, e agora eles estão voltando. Então agora, como diz Kistemarker, Antioquia da Síria é a base missionária deles. Ali eles vão prestar um relatório dessa missão e vão ficar um tempo ali servindo. Eu quero olhar dois aspectos sobre isso. Em primeiro lugar, e eu já comentei isso com o reverendo Mateus durante a semana, o que acontece ali, meus irmãos, o que aconteceu em Antioquia da Síria foi a primeira conferência missionária da Igreja Presbiteriana de Antioquia da Síria. Ponto, simples assim. Paulo e Barnabé junta o povo, Paulo e Barnabé junta as pessoas de Antioquia da Síria para relatar para eles o que aconteceu durante a missão. E a igreja foi animada com um relato cheio de louvor a Deus. Qual foi o relatório desses homens? Em primeiro lugar, eles contaram sobre a obra extraordinária que estava sendo feita por Deus entre os gentios. Olha que coisa fantástica esse detalhe, meus irmãos. Eles foram meros instrumentos nas mãos do Senhor. Eles poderiam ter chegado e falar assim: valeu, vocês escolheram bem, a gente mandou muito, viu? Aconteceu isso, nós fizemos aquilo. Inclusive, eu sobrevivo a apedrejamento e tal. Não foi nada disso. O que eles falaram está acontecendo algo maravilhoso e é Deus que está fazendo essa obra. Curiosamente, só lhe deu glória. O que eles estão fazendo é rendendo glória somente a Deus por aquela obra maravilhosa que estava acontecendo.
Mas, em segundo lugar, essa obra, e Paulo dá mais detalhe agora, ou Lucas, registrando esses detalhes, ele diz que o Senhor está abrindo a porta da fé aos gentios. Essa é uma expressão usada algumas vezes, e ela é maravilhosa, porque Deus está abrindo a porta da fé para os outros, para os gentios. Lembra que o Senhor Jesus deu uma ordem: ir por todo o canto, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, e alcançar todo mundo? Está acontecendo. Lembra que esses dois começaram a missão como os missionários entre os gentios? Eles estão falando: sim, está acontecendo, igreja, o povo está se convertendo, os gentios estão ouvindo o evangelho e estão respondendo afirmativamente ao senhorio de Cristo, e isso pela fé, sola fide, somente pela fé. Não é mais uma questão de etnia, não é mais uma questão de nascer no povo certo, não. Deus está abrindo os ouvidos, os olhos dos gentios e os alcançando. Essa informação é muito importante para você guardar para o próximo sermão, porque vai ter uma disputa justamente relacionada a isso. Mas eles estão ali anunciando alegremente. E sabe o que isso significa, meus irmãos? Parece pouco, mas ouça com atenção. Eu vou abrir aqui Isaías 49, versículo 6. Ouça Isaías 49, versículo 6, que diz assim: também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. O que eles estão dizendo é: a palavra está se cumprindo, as promessas do Deus da aliança estão acontecendo mesmo, a obra está expandindo, os gentios estão ouvindo o evangelho e estão se convertendo, ou estão sendo convertidos pelo Senhor. Meus irmãos, a missão da igreja, é muito importante a gente entender isso. A missão da igreja, ela é primeiramente doxológica e depois soteriológica. O que eu quero dizer com isso? O principal objetivo do ID de Jesus, o principal objetivo da obra de Cristo, o principal objetivo da nossa proclamação do Evangelho é fazer novos adoradores ao Deus verdadeiro, é espalhar a glória de Deus por toda a terra. Onde surgiu essa ordem? No Éden. Crescer e multiplicar e encher toda a terra, porque a glória de Deus é para alcançar toda a terra. O benefício da salvação, que é para todo sempre, não é o centro da missão, é uma consequência. Veja, Deus poderia usar as pessoas para manifestar a sua glória por todo o canto e não salvá-las. Deus poderia fazer isso. Às vezes a gente tem a sensação de que eu tenho que ir para salvar a vida do outro, porque senão ele vai para o inferno. Não é essa a ordem da missão. A primeira coisa da missão é Deus ser glorificado. Por isso que quando a gente ouve que em alguns países sequer tem versículo da Bíblia, a gente devia rasgar as nossas vestes e chorar. Porque, Senhor, como o Senhor vai ser glorificado se não tem a sua palavra? Lugares que não tem crente, como o Senhor vai ser glorificado se não tem crente lá? Essa é a ideia. É isso, por isso que Paulo e Barnabé estão animados, porque o Senhor está convertendo os gentios. Mas eles dão esse relato e eles ficam um tempo ali ainda, envolvidos com a igreja local. Nós não sabemos o tempo preciso, mas a ideia aqui do termo é um tempo considerável. Então eles ficaram ali um tempo com os irmãos da igreja mãe até a próxima viagem, e você vai perceber isso como é interessante, porque no próximo sermão, justamente Paulo e Barnabé vão se envolver na solução, no problema e na solução
que começa a surgir, porque gentios estão sendo alcançados e agora começa a ter uma treta. Eu não vou gastar muito tempo com isso, porque é o próximo sermão, mas a treta qual é? Os judeus que estão se convertendo a Cristo querem que os gentios sejam circuncidados. E aí vai surgir uma grande polêmica. E é nesse período. Então veja, eles estão envolvidos com missões, mas eles param para servir a igreja local. Mas o que tem conosco, meus irmãos, esse texto? Eu queria trazer aqui o exemplo que nós ouvimos aqui nas duas últimas conferências missionárias, pelo menos. Os pastores que nós apoiamos, pastores missionários, por exemplo, o Daniel Charles Gomes e o João Petrecelli, que estão fazendo um trabalho maravilhoso ali no Japão e no Nepal, eles vieram aqui e eles falaram daqui, vem conhecer o trabalho. Olha, está sendo bom, gente está sendo alcançada, não é? Lá no Nepal, muita coisa está acontecendo, as meninas dos olhos de Deus estão sendo preservadas, pastores estão sendo instruídos e surgindo pastores novos. Eles vieram aqui justamente para contar isso para nós e para nos animar como igreja que os apoia, justamente para que nós saibamos que a obra de Deus está acontecendo, mas eles falam mais do que isso, eles falam, não só ouçam o nosso relato, mas se envolvam, mande notícia para a gente, faça um contato conosco, porque é justamente esse estreitamento de contato, é justamente essas informações sobre o que Deus está fazendo em vários cantos do mundo, é que vai nos animar aqui, no Distrito Federal. Nós vamos ser animados, renovados, encorajados quando tomamos conhecimento da obra que Cristo está fazendo em todos os cantos do mundo. Eu concordo com uma frase do Hernandes Dias Lopes que diz: não há trabalho missionário desconectado da igreja local. Eu acho fantástico que Paulo e Barnabé vão, mas eles voltam. É claro que naquela época, por óbvio, os recursos eram bem menores, não dava para ficar fazendo videochamada, mas eles estão conectados com a igreja local. É a igreja local que mandou esses dois para o campo missionário. Quanto mais eu tenho estudado, meus irmãos, esse assunto, eu já disse isso na nossa conversa pastoral, eu, Mateus, Lucas Carvalho, Jeff, que participa também como seminarista, eu tenho dito para ele, meus irmãos, está difícil de ficar pregando em Atos, porque a gente começa a ver como que Deus faz as coisas e como elas acontecem. Quanto mais eu vejo esse livro ou a literatura sobre missiologia, mais eu tenho convicção de que são igrejas que plantam igrejas no campo transcultural. A gente está muito acostumado de ouvir que igreja planta igreja na cidade ou no próprio país. Mas o que a gente olha para esse texto, meus irmãos, não é assim apenas. É longe, é mandar para longe, é se envolver com esta obra. E veja, quem planta igreja no campo transcultural é igreja e não agência missionária. E eu vou explicar isso. A agência missionária tem um valor enorme, maravilhoso. A agência missionária existe várias formas, vários contextos, várias frentes de trabalho, e graças a Deus nós temos agências missionárias extremamente capacitadas. A nossa é um exemplo, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais é um exemplo, mas não são eles que plantam a igreja. Nós não podemos nos confundir. A agência é agenciadora, articuladora, capacitadora, mas quem faz é a igreja local, meus irmãos. E a igreja deve se envolver em todo o processo, enviando, cuidando, mantendo. Veja, nós estamos bem, eu creio nisso, nós estamos bem. Nós apoiamos, por exemplo, o trabalho no Panamá, Nepal, Japão, Cáucaso. Se você for olhar, nós estamos
de leste a oeste, de alguma forma envolvidas com isso. Mas isso pode confundir nossos corações. Isso é maravilhoso, isso tem que continuar, mas isso não pode confundir os nossos corações. Porque nós, como igreja local, temos que estar envolvidos diretamente. E esse é um desvio na história do cristianismo. Depois, você quer conhecer mais sobre essa história, eu te convido a conversar com a Sônia Barnabé, que está estudando sobre isso. Esse é um desvio histórico, mas tudo bem, Deus usa todas as coisas. Mas você tem que entender que você tem que estar envolvido com o distante também. O Senhor Jesus veio para estabelecer a igreja, Ele voltará para buscar a igreja, e nesse intervalo, a gente trabalha nessa obra de plantação de igreja em todos os cantos. Nós nos envolvemos com a plantação de igreja aqui, ali e acolá. Nós estamos fazendo isso. Hoje o pastor Mateus está pregando lá no Noroeste, um trabalho que nós estamos profundamente envolvidos, porque a gente crê na expansão do reino de Deus. Louvado seja o Senhor, logo, logo teremos uma igreja presbiteriana saudável, forte ali no Noroeste. Então, eu e você estamos envolvidos nisso, mas nós precisamos continuar pregando o Evangelho e tendo uma visão mais ampla. Quando eu estava vindo para cá hoje, eu preguei esse texto de manhã, mas à tarde eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso. E veja, meus irmãos, muitas formas, até porque uma moça conversou comigo lá depois, lá na videira, e me chamou a atenção para algumas coisas. O que nós estamos fazendo, sinceramente? Por exemplo, jovens têm procurado fazer mestrado, doutorado, e isso é muito bom, lá fora, não é? Porque faculdades maravilhosas. Talvez você devesse procurar uma faculdade da seguinte forma: eu quero fazer meu mestrado em biotecnologia, mas eu vou procurar um lugar onde tem uma igreja em plantação para eu apoiar enquanto eu estou estudando. Já pensou nisso? Você já pensou nisso? E não escolher o lugar que é mais legal para você. Talvez você possa usar o seu curso como apoio a uma plantação de igreja. Quer ver outro jeito? O pastor Petrecelli que me contou essa, ele tem uma ideia, ainda está embrionária, de abrir uma agência missionária para aposentados. Porque o que ele percebeu, e faz bastante sentido, é que a pessoa, hoje em dia, a longevidade ficou maior, a pessoa aposenta e ela fica um pouco... Ela poderia usar a sua aposentadoria no campo missionário. Vai lá, fica 2, 3 meses. Durante a semana, faz turismo, vai lá. Mas no domingo, você está lá na igreja. Você que é músico, você que ajuda com criança, você que é professor de escola bíblica, você que é um presbítero, você que é um diácono. Você poderia estar trabalhando na plantação de uma igreja em qualquer canto desse mundo. Quer ver outra coisa? Home office internacional. Tem pessoas que, tudo bem, você pode falar assim, pastor, mas aqui eu vou ganhar em real contra euro. Eu não, sim, existe algumas dificuldades, mas tem empresa do exterior contratando para você fazer home office, você recebendo em moeda estrangeira. E se você pode trabalhar em qualquer lugar, por que você não vai trabalhar num lugar onde está te precisando de você? Durante a semana você está ali, e sábado e domingo você está plantando uma igreja. Porque tem que arder no nosso coração o desejo de ver novos adoradores ao nosso Senhor. O que você está fazendo da sua vida? Eu só estou dando um exemplo. Eu comecei dizendo, aqui é importante, ali é importante, mas acolá também é importante. Eu queria terminar essa mensagem com duas palavras de ânimo, ou pelo menos é o meu desejo, aos
desanimados, aos afligidos por conta da obra do reino de Deus. Talvez você esteja cansado. Também se fala, pastor, sabe o que é? Eu preparo para dar aula na escola bíblica e de criança, e os pais não trazem as crianças, isso dá uma desanimada. Pastor, eu estou trabalhando com os adolescentes e eu vejo que essas pragas não mudam do dia para a noite. Pastor, sabe o que é? É difícil, eu estou estudando, eu tenho papagaio, cachorro, periquito, mãe, esposa, marido, filho para criar, e tem essa coisa ainda de pregar o evangelho. Está difícil de juntar tudo isso, pastor. Mas deixa eu te contar uma coisa. Os seus esforços não são em vão. Quando a gente lança a semente, é o Senhor que faz a obra. Todo o seu esforço não é em vão. Então continue, meu irmão. Talvez você nunca saia daqui do DF, não tem problema. Mas sirva o Senhor, continue servindo ao Senhor, continue desejando ver gente transformada para a glória de Deus. Gente que sai da impiedade e passa a ser adorador do Deus vivo. O Senhor continua usando os seus, e tribulação, perseguição, dificuldade faz parte da vida do cristão. Então, vamos em frente. Vamos lá, meu povo. Só que a questão é, avalie se você está investindo a sua vida no reino de Deus. Se você está buscando em primeiro lugar no reino de Deus e a sua justiça, ou se é o restante. Ou se você inverteu, eu busco todas as coisas que eu quero ser acrescentado e sobra um tempinho para o reino de Deus. Como está essa situação? Então, pense sobre isso. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, uma mensagem geral para nós, como povo de Deus, continuemos proclamando o Evangelho de Jesus Cristo. Continue falando, continue anunciando, continue sendo instrumento do Senhor, porque o Senhor continua abrindo o entendimento de novas pessoas. E é fantástico participar dessa obra. Faça isso como indivíduo, faça isso como casal, faça isso como família. Aliás, pais, vocês quando oram pelos seus filhos, principalmente, me ocorreu uma outra coisa aqui. Vocês gestantes, pais, incluindo os pais, vocês estão dedicando seus filhos ao Senhor? Com todo o coração? Senhor, a hora que sair daqui, é seu. Leva para qualquer lugar, Senhor. Você tem coragem de falar isso? Ou você está falando assim, não, eu quero ele aqui pertinho de mim, meu bebezinho fofinho, sempre pertinho de mim. Pais, os seus filhos são do Senhor. Dediquem-os ao Senhor. Entreguem-os ao Senhor. Senhor, está aqui meu filho. Está aqui, ó. Eu prefiro ele, um missionário, passando perrengue, mas te servindo com interesse de coração, do que um CEO de empresa desviado. Ou, usa o meu filho para ser um CEO de empresa num outro país e lá ele ser um instrumento do Senhor. De um jeito ou de outro, você entrega o seu filho para o Senhor, para a obra. Faça isso, meus irmãos. Entregue seus filhos para o Senhor. É só olhar o que está acontecendo na França. Os franceses, pais de pets. Os islâmicos, 7 filhos. Sabe onde isso vai dar, né? Sabe onde isso vai dar? Entregue os seus filhos para o Senhor. Até porque não são seus. Eles são do Senhor. Então, instrua bem seus filhos, capacite bem seus filhos na palavra de Deus e manda. Sabe por quê mesmo? Sabe o que eles são? Sabe como eles são chamados na Bíblia? Flechas. Você já viu flecha ser atirado no pé? Minha flechinha. Pá. Flecha é aqui, ó, para longe. Filhos é para isso, para a obra
do Senhor. Mas nós podemos fazer essa obra em Brasília, fiquem tranquilos, dá para fazer aqui também. Dá para fazer no Brasil e dá para fazer em todo canto deste mundo. Em todo canto deste mundo precisa de conhecer a glória do nosso Senhor. Gente, é muito bom ser crente, não é? Você gosta de ser crente? Você já parou para pensar que tem gente que não é crente? E que para ele ser crente precisa que você fale de Jesus para ele? A gente precisa desse ânimo, meus irmãos. A boa nova é que isso continua acontecendo. O Senhor continua alcançando pessoas e que nós sejamos instrumentos do Senhor nessa obra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela tua obra que não para, não tem impedimento que segure a tua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado porque o teu povo continua sendo usado por ti mesmo. E nós pedimos, usa mesmo, Senhor, usa o teu povo. E a nós aqui nessa noite, aviva os nossos corações, Senhor, faz a tua obra conhecida. Anima-nos para te servir em qualquer canto, Senhor. Usa os nossos recursos, usa os nossos bens, usa o nosso tempo, usa a nossa família, Senhor, para a tua glória, porque o que queremos é ver o teu nome conhecido em todo o canto deste mundo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar à ceia do Senhor, meus